Você que é fã de Shimatsu no Valkyrie, com certeza já deve ter assistido o anime pelo menos uma ou duas vezes. Mas e se eu te contasse que no início de cada episódio da segunda temporada existem alguns detalhes a mais que ficam meio escondidos da gente, e elas fazem referências aos lutadores do Ragnarok que já apareceram ou que vão aparecer ainda, e eu vou mencionar cada uma delas agora. Porque vocês devem ou não se lembrar que no começo da opening aparece uma imagem do planeta Terra com um incrível solo de guitarra, passando diversas fotos diferentes em uma alta velocidade, o que faz a gente acabar não notando algumas certas referências aos lutadores das batalhas. Os dois primeiros são os mais simples, porque eles representam a dualidade básica de todo o mangá. A imagem do planeta Terra representando a humanidade que os deuses tanto querem destruir, e outra imagem de um céu representando Valhalla e os deuses. Mas daqui pra frente, as imagens acabam ficando um pouco mais específicas, como um campo de trigo que eu presumo que poderia ser uma referência ao Qin Shi Huang em sua infância, correndo com sua mãe Chunyan no meio de um campo com flores. Pode não ser de trigo, mas seria uma referência bem legal, já que a Batalha do Qin é a próxima a ser adaptada no anime, se for possível ter uma terceira temporada. Outra foto é uma tenda de nômades, que para quem leu o spin-off do Lobo vai reconhecer de primeira que foi ali que ele cresceu com seu pai, junto de todo o resto do povo nômade. E sendo sincera, eu iria adorar que os estúdios do Shumatsu, enquanto esperam a outra batalha ser produzida para manter o padrão de 3 por temporada, eles adaptassem o spin-off do Lobo, que já está completíssimo. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal falando sobre o final do mangá, caso vocês estejam interessados em ver. O Big Bang de Londres é o mais óbvio de todos, então eu acho que eu nem preciso mencionar tanto para vocês. Um pássaro no céu, que para mim pode significar 3 coisas diferentes. Primeiro, o pássaro que o Buda viu morrer no seu passado como príncipe, a andorinha que o Sasaki cortou com sua katana de noite, ou um dos corvos Odin, que são seus olhos e ouvidos em todo lugar dos 9 reinos, segundo a mitologia nórdica. Nunca iremos saber qual das 3 opções é a mais certa, mas eu vou ficar apostando no Buda. E logo depois, nós vimos algumas pequenas casas japonesas que são idênticas à que adaptaram no Raiden que ele morava lá no anime. E uma das que mais me surpreendeu até agora foram as pirâmides do Egito, que representam o único egípcio em todo o Ragnarok, o deus guia dos mortos Anubis, que eu pessoalmente estou muito animada para ver ele lutando em algum momento, e se possível, o mais cedo que o Memura for capaz de trazer ele. E logo após isso, um templo misterioso, que eu acredito que seja um templo cananita, que diz ser do deus Baal e o demônio Zebu, e juntos eles formam o deus Bel, que atualmente está lutando na 8ª rodada do Ragnarok, e todo mundo do fandom está esperando ansiosamente pelo final do mês e finalmente ver o resultado dessa batalha. Mas o cenário óbvio é uma floresta que está repleta de neve em toda a sua cena, que obviamente é uma referência ao Morte Branca, Simo Häyhä, que me deixa animada pela sua luta simplesmente por 2 pequenos motivos. A sua Volund, que quase com certeza vai ser um rifle, e o motivo pelo qual ele talvez deve ter uma arena mais diferente, uma floresta nevada talvez, que vai dar uma vantagem para ele. E depois aparece outra pequena cidade com um caminho todo torto que leva até a sua entrada, que eu normalmente não iria ter ideia do que isso pode significar se não fosse um outro momento que apareceu mais pra frente nessa mesma opening, revelando os 7 deuses da sorte em de pé na frente desse painel,
que deve ser a mesma cidade em que o Zero Fuku ajudou os humanos e não deu tão certo quanto ele esperava e se separou em 7 antes de trazer a punição para toda a humanidade. Logo após isso, um pequeno bosque com um ringue ali do lado e uma construção de templo japonês, que pode até ser uma referência ao Raiden, quando ele tentava brincar com as crianças naquele pequeno ringue improvisado de sumô, ou talvez algum deus japonês, por causa daquela construção que você normalmente encontra mais em templos que eles fazem aos deuses. E logo depois aparece um vulcão, que faz referência à história do Raiden, quando teve aquele acidente do vulcão em erupção, destruindo toda a sua aldeia. E vocês não iriam acreditar em mim se eu dissesse que teve uma pessoa que acreditou que esse vulcão fosse referência ao Rajun ou talvez o Hades, achando que esse cenário todo vermelho fosse o Helheim ou o submundo, o que é algo simplesmente sem sentido. E isso aqui é praticamente impossível de ser verdade. E logo depois aparece um rio correndo no meio de uma floresta, que pode tanto ser o mesmo rio que o Buda colocou o seu humano para descansar, o antigo rei, ou uma referência ao deus Susanoo no Mikoto, só por ter uma água correndo ali no meio. Mas é uma das imagens mais estranhas que eu já vi até agora, seguido de um cenário cheio de guerra, com armas e escudos. E antigamente, por causa da teoria da Ending, eu diria que é uma referência às 5 formas de Tio do Qin Shi Huang. Mas agora eu posso ver claramente que é mais uma referência a uma guerra de verdade, onde estaria o Rei Leônidas, aquela mesma guerra que inspirou o filme dos 300. E vendo o próximo castelo, que tem uma construção mais chinesa, tem várias opções para ele, como o castelo do Lubu Hosen, que aparecia no spin-off, o castelo de Cao Cao, onde o Lubu foi executado, ou o castelo onde o Qin Shi Huang foi coroado o rei de toda a China, o seu mais novo imperador. E vemos também a cidade de Tebas, do Hércules, onde ele nasceu e cresceu, seguido de outra construção mais japonesa, que pelo menos para mim seria mais do que perfeita para eles colocarem o quartel do Shinsengumi, que é claro, é obviamente uma referência ao Okita Soji e toda a sua vida antes de ir ao próprio Ragnarok. E depois surgem várias montanhas juntas, que me lembra o dia que o Qin foi em encontro ao Tio para derrotar ele e se tornar oficialmente o primeiro imperador da China que não precisou da aprovação de um deus demônio como ele. E a próxima imagem eu não faço a mínima ideia do que é que isso realmente pode ser. Então vai ficar 100% em aberto para vocês falarem aqui embaixo nos comentários o que é que pode significar ou algum personagem que pode representar. E depois vem um dos meus favoritos de todos, que depois que eu pesquisei, fiquei de boca aberta. Esse aqui é o Monte Shigara, que fica lá no Japão, mas também conhecido como Monte Kintoki, exatamente pelo motivo que você deve estar imaginando. Esse é o local onde o personagem cresceu na mitologia, logo depois da sua mãe ter levado ele para viver lá naquele local. A próxima floresta poderia ser o lugar onde Sasaki aprendeu com os animais a se adaptar e ficar mais forte para derrotar os seus oponentes. Assim como a próxima imagem parece muito com aquele cenário onde ele estava de noite observando a luz do luar, com aquela fogueira fazendo a sua comida. E quase chegando no fim do nosso vídeo, temos uma imagem de uma borboleta dentro de um bosque ou talvez de um jardim, que pode significar que esse é o Adão junto da Eva, na época em que os dois ainda estavam dentro do Éden. E logo depois delas vem umas montanhas meio esquisitas e todas pontiagudas que ficam lá na China. O nome dessas montanhas é Montanha Zeng, que a escrita pode não ser a mesma, mas o som da pronúncia é exatamente igual ao antigo nome do Qin Shi Huang antes dele se tornar um rei, Ying Zeng.
Então, isso pode ser uma referência a ele, ou talvez ao Lubu, que também é um personagem chinês. E a última imagem que nós temos a oportunidade de ver é um céu azul meio esbranquiçado, que eu de novo não faço ideia do que é que pode significar. Então, vai ficar para vocês me responderem nos comentários e fazer novas teorias sobre qual personagem isso aqui pode ser. Mas não esqueçam também de me avisar caso eu tiver esquecido alguma imagem ou algum personagem que ficou de fora disso. E essa mensagem agora é especialmente para você que ficou até o final desse vídeo. Eu agradeço de verdade por estar acompanhando os vídeos aqui do nosso canal Eternal Mangá e espero que a gente continue se encontrando assim no final dos vídeos ou talvez no nosso servidor do Discord, que tá o link aqui embaixo na descrição. E agora, por último, um momento especial para todos os nossos membros. Kawan Love Boss, Brawl Wars, Riei Kyoko, Ian Thales, Cherryland Zero, Felipe Silva, Sísifo, Nagati, Rimura, Dark 122, Set Master, KRZ Hayato, Cypher, Otávio Araújo, Breno KQZ 17, Luan Santos, Jack e Canibal Vegano Trupe.